Olá, tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao treinamento As 4 Leis do Dinheiro. Eu sou Raquel Mendes e eu tô aqui para te ajudar a fazer sobrar dinheiro todo mês, independente da sua renda e do tamanho da sua dívida. Esse treinamento tem duração de 1 semana e eu vou aprofundar junto com você na forma como você se relaciona com o dinheiro. E você vai descobrir que com a estratégia certa, qualquer pessoa pode fazer sobrar dinheiro todo mês para realizar os seus sonhos e aproveitar melhor a vida. E não importa se você ganha 2 mil ou 20 mil, nem se sua dívida é de 10, 100 ou 1 milhão de reais, porque eu já tive uma dívida de 1 milhão e consegui quitar. Se eu pude, você também pode. Todo mundo é capaz de se relacionar com dinheiro do jeito certo e fazer sobrar dinheiro todo mês. E se você estiver no grupo de WhatsApp, ainda você vai receber uma apostila com resumo de cada aula. As apostilas serão enviadas exclusivamente no grupo de WhatsApp. Por isso, tem um botão aqui embaixo para você entrar nesse grupo. Mas no final da aula eu te lembro disso. Fica aqui comigo, porque o conteúdo está imperdível. Esse treinamento é uma imersão profunda na forma como você se relaciona com o dinheiro, com o objetivo de resolver de uma forma simples e definitiva a sua falta de controle financeiro, para que você possa, enfim, deixar de ser uma pessoa sobrevivente que vive para pagar a conta e se tornar uma pessoa que consegue investir e realizar sonhos. Já se imaginou assim? E o conteúdo desse treinamento foi desenvolvido para 4 grupos de pessoas. Então, se você se encaixa em qualquer desses grupos, o treinamento As 4 Leis do Dinheiro é para você. Vamos ver esse grupo? Olha lá. O primeiro grupo é o que eu chamo de as pessoas que estão endividadas. Eu digo aqui qualquer tipo de dívida. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, consignado, com lojas, com familiares e até agiotas. Eu chamo esse grupo de pessoas de ES, porque eu acredito que a dívida é algo transitório na sua vida, como foi também na minha vida, e da mesma forma que o povo judeu teve que passar pelo deserto e viver momentos de muita escassez para que hoje esteja entre os povos mais ricos da terra. Então, se você está endividado, saiba que o conteúdo desse treinamento é para você resolver de forma definitiva essa situação. Vamos para o segundo grupo. O segundo grupo é de pessoas que não têm dívidas, mas nunca sobra dinheiro no final do mês. Elas gastam tudo que ganham e vivem só para pagar contas. Paga o cartão e aí não sobra dinheiro para mais nada. Aí tem que pagar tudo no cartão de crédito de novo. Acabam pegando um empréstimo para pagar outro empréstimo e até a fatura do cartão. Aguardam aflitas a chegada do 13º para conseguir dar uma respirada nas finanças. Não fazem as viagens que gostariam, não fazem a cirurgia plástica que sempre sonharam. Enfim, gente, não realiza sonho, só paga conta. Inclusive, eu chamo esse grupo de sobreviventes, porque essas pessoas já se acostumaram a viver assim, encaram isso como algo normal. Mas a verdade é que qualquer gasto inesperado, assim, uma ida emergencial ao dentista, coloca essa pessoa no grupo de endividados. E essa é a situação mais perigosa, porque você pode viver nessa situação por muitos e muitos anos e achar que tá tudo bem viver assim. Afinal, todo mundo vive assim. Só que quando você olhar para o seu financeiro, você vai descobrir que você não construiu nada, que você viveu apenas para pagar contas. E aí você vai chegar na sua velhice e acontecer algo que é muito comum: depender dos filhos. Como, por exemplo, para pagar o seu plano de saúde. E aí você não consegue ter uma velhice com o mínimo de conforto. E eu sei que não é isso que você quer. Então, se você faz parte desse grupo de pessoas que não tem dívidas, mas não está feliz com a vida financeira, está aflita, ansiosa, o conteúdo desse treinamento também é para você. O terceiro grupo de pessoas é quem tem renda variável. São aquelas pessoas que todo mês entra na conta um valor diferente,
do que ganham e por isso vivem num descontrole financeiro. Elas nunca sabem quanto elas vão receber no próximo mês. Não é aquele salário certinho. Isso inclui os autônomos, os advogados, médicos, dentistas, empresários, endividados ou não. E o que eu mais escuto: Raquel, como eu vou me planejar se eu não sei quanto eu ganho todo mês? Se você se encaixa nesse grupo, o conteúdo desse treinamento também é para você. E o quarto grupo, sabe para quem é? Para você. Para você que sabe que você ganha bem, que você tem uma renda muito acima da média da população brasileira, mas o dinheiro não sobra todo mês. Tem mês que sobra, tem mês que não sobra. Se você soubesse se relacionar com o dinheiro do jeito certo, poderia estar investindo o seu dinheiro para que ele trabalhasse para você. Mas você ainda não sabe fazer isso. Fazem parte desse grupo pessoas assalariadas, servidores públicos, pessoas que trabalham em multinacionais. Nesse treinamento você vai aprender o que precisa fazer para ter uma vida financeira tranquila, começar a investir para realizar seus sonhos, garantir uma aposentadoria segura e confortável. Eu sei que lá no fundo você não está acreditando que isso é possível para você. Eu já ouvi isso inúmeras vezes de pessoas que viviam em completo descontrole financeiro e não sabiam por onde começar essa mudança. Pessoas que achavam que o normal da vida era ficar pegando dinheiro emprestado e que a vida se resumia a pagar contas e não sobrar dinheiro para mais nada da vida. Por isso eu quero que você preste atenção na história dessas duas alunas minhas. Acho que a minha dívida girava em torno de R$ 150 mil. Então, eu vivia a minha vida me apoiando no cartão de crédito. Hoje, eu vivo uma outra realidade. Hoje, eu pago as minhas contas, sobra dinheiro, estou conseguindo investir, tenho uma aplicação, guardo para os sonhos, consigo ajudar pessoas, consigo doar, porque eu não abro mão disso todo mês. Vivo bem, se quero comer algo, eu como. Consegui pagar todas as minhas dívidas, exatamente um ano depois, que às vezes a pessoa pode pensar assim, mas um ano depois, voou. Um ano é pouquíssimo tempo. Um ano depois, eu estava com as minhas dívidas todas pagas, todas, eu não tinha mais dívida, e com alegria imensa no meu coração, e uma leveza, como se tivesse um peso sido tirado, e realmente foi, das minhas costas. Então, quando ela me disse isso, ela me lançou um desafio que eu tive que exercer 3 vezes mais foco, 3 vezes mais disciplina, e depois de um mês, 30 dias dela ter lançado esse desafio, e aplicado comigo a metodologia que ela desenvolveu, eu tinha dobrado a minha renda. Eu consegui dobrar a minha renda depois de 30 dias. Eu me separei, que foi uma separação muito difícil. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho um filho de 20. Foi muito difícil para mim e foi muito difícil para eles. A dor emocional era muito grande, então eu acabava tentando compensar essa dor nas compras. Como sempre eu vinha o salário, eu gastava tudo, eu continuei assim. Só que ainda com essa dor emocional, então eu acabei comprando um pouco mais de coisas, fazendo mais coisas por conta dessa dor. E aí começou a faltar dinheiro. A falta de clareza minha era muito grande. Eu pensava na minha cabeça, eu tenho que pagar a escola, tenho que pagar o plano de saúde, tenho que pagar isso, pronto, acabou. Não, aí depois da planilha tem Netflix, tem Spotify do menino, tem não sei o quê, tem academia, tem isso, tem aquilo. Aí eu comecei. Então, assim, isso foi bem difícil. Já passar 3 meses, já que eu estava com a planilha, eu ainda estava descobrindo coisas que eu pagava que eu não sabia. Quando eu descobri quanto eu pagava de taxa de banco, mas eu fiquei com tanta raiva, eu fui lá no banco, briguei com o meu gerente, aí ele foi e tirou a taxa 1 ano. Agora, esse mês sobrou R$ 1.500, mais a doação de 900. Sobrou esse mês, né, os R$ 900, que na verdade eu nem coloco como sobrar, né, porque foi a primeira coisa que eu fiz, foi a doação. E aí sobrou R$ 1.500. E aí eu falei assim, meu Deus, de onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro, eu não paguei alguma conta. Com certeza tem alguma conta sem pagar. Eu fui, olhei lá no tudo pago. Sobrou 1.500. É alegria, que eu não sabia nem para onde eu botava. Se eu botava para o som, eu não sabia o que eu fazia. Nunca pensei em doar, fora de cogitações. Na minha vida, doar, dar dízimo, esquece, nada disso. Eu me sinto livre para fazer o que eu quiser. Eu sei que com planejamento,
com a clareza. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei que aprofundar nas suas finanças pode ser um tanto desconfortável para você, porque tem questões que a gente não quer olhar, não quer descobrir e que a gente muitas vezes sente vergonha de falar. Eu sei bem como é isso, pois já me senti assim. Mas eu estou aqui justamente para te ajudar e fazer isso com você. Você vai ver que contar com o apoio de uma especialista e ter um método para aprender a se relacionar com o dinheiro do jeito certo faz toda a diferença. Então, se você já tentou resolver suas questões financeiras e por algum motivo não conseguiu, fica aqui comigo até o final dessa aula, que você vai entender exatamente por que isso tem acontecido. E eu já te adianto que a culpa não é sua. Você estava apenas tentando da forma errada. Hoje eu sou mentora da vida financeira e já ajudei centenas de pessoas como você que não conseguiam sozinhas viver a lei dos 4 dinheiros, que nada mais é que ter dinheiro para pagar as suas contas, ter dinheiro para realizar os seus sonhos, ter dinheiro para investir no futuro e ter dinheiro para transbordar na vida de muitas pessoas. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui na casa de um parente e era a primeira vez que eu entrei numa casa com piscina. A casa era linda e quando eu olhei aquela piscina, eu falei, quando eu crescer eu quero morar numa casa como essa. Os anos se passaram, eu me formei, me casei, prestei um concurso público e fui aprovada. Ali no concurso público, eu trabalhava, mas eu não gostava daquilo que eu fazia. E aí começou o meu primeiro problema financeiro. Porque eu saía muitas vezes frustrada dali e ia para o shopping. E sabe o que eu fazia? Comprava bolsas, sapatos, acessórios que eu nem queria. E logo quando chegava em casa me arrependia. Eu tinha um excelente salário, mas eu gastava tudo. Nessa época, eu já era casada. E meu marido, tanto eu como meu marido, tínhamos 2 fontes de renda cada um. E nós vivíamos apenas com uma delas, guardando a outra. Ou seja, a gente já cumpria um princípio e nem sabia. E chegou o tempo de realizar o meu sonho. Em 2011, quando eu tinha 32 anos e meu marido 33, nós então nos mudamos para a casa que a gente construiu, a casa com piscina. E todos falaram, nossa, vocês tão jovens já têm uma casa tão grande. Essa casa fica aqui em Brasília, no setor de mansões. Essa casa tem 800 metros quadrados de área construída. E realmente as pessoas ficavam assustadas como um casal tão jovem conseguiu isso. E aí começou o nosso problema financeiro. A gente começou a deixar a ganância entrar no nosso coração. Realmente a gente se achou bom demais e deixamos de seguir o nosso propósito e o nosso chamado. Quisemos ganhar dinheiro rápido e começamos a entrar em vários negócios que não tinha nada a ver com o nosso chamado. Eu sempre fui uma educadora e meu marido trabalha na área da saúde e nós fomos nos envolver em negócios como construção civil, aluguel de máquina para construção civil, agronegócio. Não tinha nada a ver. Quando a gente olhou, todos esses negócios deram errados porque não tínhamos experiência nisso. E quando eu vi, nós tínhamos uma dívida de quase 1 milhão. E hoje, se eu atualizar essa dívida, dá cerca de 1.930.000 reais. É uma dívida bem grande. Você que tem uma dívida consegue imaginar toda a aflição e angústia que eu e meu marido passamos. Noites mal dormidas, e ansiedade, e choro. E deixa eu te falar, em uma das nossas conversas, buscando a solução para quitar essa dívida, nós cogitamos então vender a casa, que era aquele meu sonho de infância. Mas a última coisa que eu queria era me desfazer da casa, que era a realização do sonho naquela criança de 8 anos. Então, nós decidimos, vamos jogar o nosso padrão de vida lá embaixo e vamos levantar mais dinheiro para quitar a dívida. E assim fomos. E você sabe, né, gente? Na vida é tudo junto que acontece. Nesse momento nasce meu primeiro filho, Caleb, que hoje está com 13 anos, com 45 dias de cesárea. Mesmo de licença maternidade do serviço público, eu saio para dar aula nos cursinhos preparatórios para concurso. Chamo alguém para me ajudar e saía eu e meu filho para dar aula. Meu marido
rodando toda Brasília em torno, dando tudo quanto era plantão que aparecia. Nós estávamos decididos a quitar essa dívida. Sabe por quê? Eu fiz só uma pesquisa. Se eu não quitasse essa dívida, que na época era quase 1 milhão, até hoje, 13 anos depois, eu estaria ainda pagando essa dívida, que estaria no montante de quase 4 milhões. Não valeria a pena. Decidimos então passar por esse deserto e sair das dívidas. Nesse momento, eu já tinha entendido que eu não sabia lidar com dinheiro. Primeiro, eu não gostava do meu trabalho e gastava de forma desenfreada. Segundo, deixei a ganância entrar no meu coração e quis enriquecer rápido, entrando em negócios que não eram o meu chamado. Estava na hora de eu entender como é que a gente lida com dinheiro. Nesse momento, eu fui estudar. Fui estudar sobre finanças. E, gente, eu nunca fui uma aluna excepcional em matemática e nem sou formada em economia. E me assustei quando eu descobri o que estava acontecendo na minha vida financeira. Quando eu olhei tudo aquilo, parecia que era impossível pagar essa dívida, que a gente tinha entrado num buraco negro sem fim. Gente, eu tinha vontade de sumir. Eu não queria estar vivendo esse pesadelo. Eu falei, deve ter uma saída. E comecei a estudar sobre finanças. Foi nesse momento que eu fui numa palestra de um escritório de consultoria de investimento. Naquela palestra que eu tomei noção do que iria acontecer dos juros sobre a minha dívida e que nos próximos 15, 20 anos eu ainda estaria endividada. No momento, primeiro eu entrei em desespero. Depois eu falei, eu preciso aprender como sair daqui. E aí, sabe o que eu fazia? Toda semana eu ia na palestra que aquele escritório ministrava. Toda semana eu ouvia a mesma coisa, porque eu precisava aprender. E lembra, gente, que eu dava aula em cursinho preparatório para concurso público. E aí eu estava diante de uma oportunidade. O conteúdo da palestra era muito bom, mas os rapazes não sabiam palestrar. E um belo dia eu falei para eles, posso dar palestra no lugar de vocês? Eu já entendi várias vezes o que vocês estão falando, eu acho que pode melhorar a performance. E naquele dia eu estudei e preparei a palestra e fui dar o conteúdo sobre finanças. Foi um sucesso. As pessoas que estavam ali, quase todas, entraram na consultoria de investimento. E eles falaram, você não quer vir trabalhar com a gente? Nesse momento eu já estava bastante exausta de dar aula nos cursinhos e sabia que eu queria fazer outra coisa da minha vida, além do cargo público que eu tinha, que eu já te falei que eu não gostava. A partir daí, eu comecei a trabalhar no escritório de consultoria de investimento, aprendendo na prática sobre finanças, mas também fui fazer um MBA de finanças, investimento, banking, fui estudar sobre economia comportamental, educação financeira, neurociência do dinheiro e infinitos outros cursos. E aplicando tudo que eu estava aprendendo, em 18 meses, eu e meu marido conseguimos quitar a nossa dívida, que nos valores de hoje seria mais de 1.900.000. Era chegada a hora de fazer a minha transição de carreira. Em 2019, eu peço o meu afastamento do cargo público. É um excelente cargo. Só para você ter um referencial, hoje o meu cargo tem um salário de R$18.000. Não foi fácil abrir mão. Eu sabia qual era o meu chamado e o meu propósito. Ensinar pessoas a se relacionar com o dinheiro do jeito certo. E desde então, já foram mais de 25 turmas de mentoria, 14 imersões presenciais do Missão Enriquecer e centenas de pessoas que saíram da dívida e se tornaram investidoras e estão realizando sonhos e estão também garantindo a sua aposentadoria. Isso alegra tanto o meu coração, porque eu entendi qual é o caminho para a prosperidade. Durante toda essa jornada de aprendizado, eu identifiquei os erros que fazem as pessoas a terem problemas financeiros. E, gente, são sempre os mesmos. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Mas antes de começar, eu recomendo que você pegue um caderno e uma caneta para não perder nenhuma informação. Vamos lá? O primeiro erro é ignorar os 3 níveis de relacionamento com dinheiro. As pessoas acham que o relacionamento com dinheiro acontece apenas no plano físico. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro mesmo, e todo mês fecha as contas no vermelho? Ou, se não fecha no vermelho, não sobra dinheiro. Sabe por que isso acontece? Porque o relacionamento com dinheiro acontece em 3 níveis.
Olha aqui comigo. No nível estratégico, no nível emocional e no nível espiritual. Lembra que eu te contei a minha história? Que eu então consegui quitar aquela dívida que hoje estaria em mais de 1.900.000? Pois é, eu tinha aprendido a me relacionar com o dinheiro no nível estratégico, mas desconhecia o nível emocional e espiritual do dinheiro. Logo depois que eu quitei toda aquela dívida, eu ainda trabalhava no serviço público e eu não gostava de trabalhar ali. Eu me sentia frustrada. O meu sonho mesmo era empreender, ser empresária, não sabia em qual ramo ainda, mas era isso. E aí o que acontecia? Várias vezes eu saía do tribunal e ia no shopping fazer compras. Sabe com aquela história? Eu mereço? Na verdade, eu estava usando o dinheiro naquilo que eu chamo CDE, compensação de dor emocional. Eu assim pensava, eu trabalho tanto, eu mereço então comprar algumas coisas para mim. Então eu saía e comprava bolsas, sapatos, acessórios e quando chegava em casa eu nem precisava daquilo tudo e me arrependia. E não tinha mais como voltar atrás. Muito embora eu não tivesse mais dívidas, eu gastava tudo o que eu ganhava. Certa vez eu fui ao shopping durante o período que meu segundo filho era um bebezinho e estava dormindo. Em 1h30 eu gastei quase 10 mil reais em compras. Aquilo não era racional, aquilo era emocional. Eu estava usando o dinheiro como compensação de uma frustração de trabalhar onde eu não gostava e também de outros traumas que vieram da minha infância. Mas já eu falo um pouquinho mais da parte emocional do dinheiro. Já na parte espiritual? Como assim, Raquel, espiritual? Não, eu não estou falando de religião nem fé. Eu estou dizendo de princípios que regem uma vida financeira próspera. Lá na minha história, eu também mostrei para você que eu feri alguns princípios. Lembra que eu contei que eu e meu marido construímos uma casa, prosperamos muito cedo e logo aquilo subiu à nossa mente e a gente achou que podia tudo, que nós éramos o bambambam e que a gente queria construir tudo muito rápido? Pois é, eu feri princípios milenares, princípios bíblicos, princípios estabelecidos por quem criou este mundo abundante, por quem é o dono do ouro e da prata. Olha só alguns princípios que a gente feriu. Primeiro princípio, princípio da humildade. Olha lá o que tem em Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Ali a gente se tornou arrogante e a arrogância faz a gente ficar cego e surdo e tomar péssimas decisões financeiras. Quando a ganância entra no seu coração e você quer acelerar porque você se acha bom, você começa a descumprir princípios. Quer ver outro princípio? Princípio da construção. Diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A vida financeira é uma construção, ela não se dá por um fato. Então erramos na ganância, erramos na pressa e fomos nos atrapalhando e muito na vida financeira. Olha outro princípio, também da construção. A herança que se obtém com ganância, no princípio, no fim não será abençoada. Então a gente foi entrar em negócios que não era o nosso chamado, não era o nosso propósito. E sabe o que a arrogância, a pressa faz com você? Deixa você surdo, surdo para ouvir bons conselhos. E na vida, todo mundo precisa ter bons conselheiros. E aqui eu feri mais um princípio. O princípio da mesa do conselho. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa, pela arrogância, pela pressa, pela vontade de crescer. Misturado à ingenuidade, imaturidade, levou a gente a essas dívidas. Então você conseguiu entender
que quando a gente desobedece ou flexibiliza princípios, a gente ignora a parte espiritual do dinheiro. E o dinheiro tem sim 3 níveis de relacionamento: estratégico, emocional e espiritual. E tudo na vida tem uma tríade. Você já percebeu que quando a gente fala em dimensões tem comprimento, largura e altura? Quando você vai para a química, um átomo, que é a menor partícula de uma matéria, é composto de prótons, elétrons e nêutrons. E uma família tem pai, mãe e filhos. E até o nosso próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Só para você ter uma noção, quanto dinheiro é algo espiritual, você sabia que na Bíblia a palavra amor aparece em cerca de 500 versículos? E pasmem, a palavra dinheiro ou riqueza aparece em 2.350 versículos. Os princípios são regras imutáveis, atemporais, universais, que foram estabelecidas por aquele que criou esse mundo abundante. Olha o mundo que você vive, olha a natureza, olha como ela é próspera. Olha a diversidade de frutas, de árvores. Olha a diversidade de cores das flores. Olha a quantidade de estrelas. Já percebeu que você está inserido num mundo próspero e abundante? Isso está ao seu derredor e que você precisa acessar isso. Mas muitas vezes você descumpre princípios. E princípios não está ligado à religião ou à sua fé. Está ligado à obediência. São regras estabelecidas para que a gente consiga viver bem aqui na Terra. Olha só, por exemplo, o Japão é um país budista, não é um país cristão. Mas eles seguem princípios e por isso são tão prósperos. Todo e qualquer problema financeiro começa quando você ignora os 3 níveis de relacionamento com o dinheiro. Eu não sei se o seu problema está no estratégico, no emocional ou no descumprimento dos princípios, que é o espiritual. Assim, todo e qualquer problema financeiro começa quando você ignora os 3 níveis de relacionamento com o dinheiro. E você vai ver aqui que todos os erros financeiros se originam nisso. O segundo erro é usar o dinheiro como compensação de dor emocional. Lembra que eu falei que para você aprender a fazer sobrar dinheiro, realizar sonhos, viver a lei dos 4 dinheiros e prosperar, você precisa o quê? Saber se relacionar com o dinheiro nos 3 níveis: estratégico, emocional e espiritual. E o segundo erro é não agir com as emoções corretas. Traumas e feridas da infância atrapalham muito o seu relacionamento com o dinheiro. Quando eu era criança, eu tinha uma baixa autoestima. Sabe por quê? Eu era muito magra. Todos falavam para mim: você precisa engordar, você precisa comer, você precisa engordar. E sabe o que eu escutava frequentemente? Era assim: nossa, é muito difícil comprar roupa para Raquel. Ela é muito magra. Tudo que a gente põe fica feio nela. E isso foi moldando meus pensamentos, até que eu comecei a me sentir realmente feia e desvalorizada. E também na parte intelectual, a minha irmã mais velha era muito inteligente. Ela tirava 10 em várias matérias e não estudava quase nada. Ela realmente era muito inteligente. E na minha família era muito normal fazer essa comparação entre irmãos. E essa situação me fez acreditar que eu não era tão inteligente. Não importava o quanto eu estudasse, nunca era o suficiente. Então o padrão de comparação era muito alto. E durante a infância e adolescência, eu sentia que eu não era boa o suficiente. Aí lembra que eu contei para vocês que quando eu era servidora pública, eu não gostava daquilo que eu trabalhava, que eu queria ser empresária, eu queria empreender. Lembra que eu saía de lá, ia para o shopping e gastava todo o meu dinheiro? O que eu estava fazendo? Eu estava usando o dinheiro como compensação de dor emocional. Compensar uma dor de frustração. E ali foi um gatilho para que o trauma, uma ferida emocional lá da minha infância, se manifestasse. Então, de forma inconsciente, eu comecei a utilizar o dinheiro como essa forma de compensação dessa dor lá da minha infância. Então, como eu já te contei, teve um dia que eu cheguei no ápice disso. Em 1h30, eu gastei 10 mil reais no shopping, sendo que eu tinha ido lá só comprar um presente de aniversário. Realmente, as minhas emoções estavam atrapalhando a minha vida financeira. Foi quando eu percebi que eu estava descontrolada e que tinha algo errado comigo. Era algo mais forte do que eu, que a minha vontade. Quando eu vi, eu já tinha comprado. Comprar havia se tornado um vício, uma compulsão.
Essa bola de neve só não me jogou nas dívidas porque na época eu trabalhava muito e eu conseguia sempre, na última hora, o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Mas essa não é a vida que eu queria levar. Sabe por quê? Não sobrava nenhum centavo no final do mês. E eu vou te contar uma coisa. Eu ainda me sentia uma impostora. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar lá naquele escritório de investimento, pois é, eu fazia planejamento financeiro para os clientes. Eu dizia que eles precisavam investir mensalmente. Eu investia e montava a carteira de investimentos para eles. Mas eu gastava todo o meu dinheiro. Não sobrava nada para eu investir. E isso vinha uma culpa gigantesca nas minhas costas. Me sentia impostora. Agora você está entendendo que dinheiro não é só a parte estratégica, tem também a parte emocional? Sabe por quê? Isso acontecia porque havia um sistema inconsciente que agia dentro de mim, que fazia eu me sentir uma impostora. Eu fazia tudo isso de forma inconsciente, gente. Não era consciente. Fazia para me sentir importante. Sabe aquela menina magrela? Se sentir bonita e valorizada. O fato é que todo trauma e toda ferida que você viveu cria um sistema inconsciente para evitar que você entre em contato com essa dor novamente. Eu chamo esse sistema de SIAD. Sistema Inconsciente Antidor. E todas as pessoas passam por isso. E sabe esse sistema? Ele está agindo o tempo todo, orientando as suas decisões. Pode ser com comida, pode ser com compras, pode ser com academia, pode ser no seu trabalho, fazendo você se sentir incapaz, fazendo você achar que o dinheiro pode faltar a qualquer momento. Mas deixa eu te explicar como esse sistema funciona. Sabe por quê? Ele me ajudou demais. Primeiro, existe um trauma. Um trauma que acontece na sua vida. Pode ser um abandono, uma rejeição, uma traição. Não sei qual é a sua dor. Talvez você viu o seu pai sair de casa e abandonar você com a sua mãe. E ali você passou muitas dificuldades. Ou o seu pai não abandonou sua mãe, mas saía para beber e gastava o dinheiro dele com bebida. E às vezes você queria um caderno para ir para a escola estudar. Talvez a sua mãe passou momentos difíceis na vida dela. Em algum momento ela disse: eu não sei porque eu fui ter vocês, vocês atrapalham a minha vida. Ou talvez na adolescência, com comparações, ninguém reconheceu qual era a tua habilidade, o teu talento, e você achou que só porque você não tirava uma nota boa em química, física e matemática, você era burro. Eu não sei qual foi o trauma. Ou se ainda quando criança você foi comparada com outras crianças de forma injusta e se sentiu inferior. Sabe que isso gera? Gera um trauma. Então a primeira parte é o trauma que se instalou na sua mente. Esse trauma vira uma ferida. E essa ferida que molda o seu pensamento e o seu sentimento. E aí você tira conclusões. Eu não consigo, eu não sou boa, eu sou tímido, porque às vezes quando criança você fez alguma apresentação ou alguma dancinha e falaram que você estava ridículo. Eu não sei. Ou você fala, eu sou feia, ninguém gosta de mim. Ou você colocou na sua mente que nenhum homem presta. Ou eu preciso ser aceita, eu preciso da aprovação dos outros, porque você foi abandonado e rejeitado. Isso é a ferida. E o que essa ferida gera? Ela gera em você uma necessidade. Preciso provar que sou boa, que sou capaz, que sou aceita. Preciso pertencer a um grupo, porque senão, como que vai ser? Nesse momento que vem essa necessidade de ser visto, de ser amado, de pertencer, de ser reconhecido, de ser aceito, aí vem o quê? Algo para suprir essa necessidade. E eu já te digo, dinheiro não resolve isso. Dinheiro não resolve a sua dor de abandono, rejeição, humilhação. Não resolve. Sabe o que você faz? Coloca algo que o dinheiro compra para resolver isso. Sabe por quê? Porque toda vez que você faz uma compra, você libera uma dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, toda vez que você compra uma roupa nova, um sapato novo,
ou algum acessório, ou vai num restaurante comer uma boa comida, aquilo libera em você uma dopamina e te traz prazer e você se sente importante e valorizado. Só que não resolve esse problema, porque o remédio não é o dinheiro. Então, vira o quê? Um vício. E aí começam as pessoas que compram compulsivamente, compram coisas que não precisam para se sentir amadas, reconhecidas, valorizadas, pertencentes a um grupo, para serem olhadas ou às vezes só serem elogiadas. Nossa, como você está bonita hoje. Na verdade, é uma dor, um trauma lá de trás que está gritando. E você pode gastar todo o dinheiro do mundo comprando coisas, porque o dinheiro não resolve isso. Mas para quebrar esse vício, você precisa olhar para essa dor, porque nem todo o dinheiro do mundo é capaz de resolver essa dor para você. Na aula 2, eu vou aprofundar nesse tema com você e você vai entender o caminho da cura para essa ferida que tem dentro de você. E talvez você seja uma pessoa que não compra compulsivamente, mas eu tenho vários alunos que já me contaram que faziam festa de aniversário para os filhos, sem ter condições financeiras, se enrolando todo financeiramente, sabe por quê? Porque a família queria e exigia uma festa. Eles faziam isso porque precisavam ainda da aprovação dos familiares. Outra coisa que eu já fiz, pessoas que compram roupas de marca, sabe? Para quê? Para que sejam notados. A roupa parece uma armadura. Você põe aquela roupa de marca, aquela bolsa de marca, aquele sapato de marca e você se sente então que você é importante. E você chega naquele lugar e as pessoas falam, nossa, aquela pessoa está montada na marca. Por quê? Você precisa se sentir importante e valorizado. O dinheiro não vai resolver isso, eu já passei por isso. Os pais que trabalham aí de forma desenfreada e não têm tempo com seus filhos nem no final de semana. Sabe o que é isso? Você também está compensando algum trauma lá de trás. E por isso você acaba comprando presentes para o seu filho. E deixa eu te falar, você não está fazendo isso só para agradar seus filhos. Você está fazendo isso para compensar a dor que existe dentro de você, de não se sentir um bom pai. No fundo, você está usando o dinheiro para compensar esta dor. Tudo isso acontece de forma inconsciente. E por isso que você está aqui. O terceiro erro é desobedecer os princípios milenares e sagrados sobre o dinheiro. Preste atenção, neste mundo tudo é regido por princípios. Quando o mundo foi criado, foi estabelecido dia e noite. Até hoje nós temos isso. Todo dia o sol nasce e se põe. Todo ano nós temos as 4 estações. Todo dia a maré sobe e a maré desce. O mundo é estabelecido por princípios. E não é só na vida financeira. Você tem princípios para ter um casamento feliz e saudável. Você tem princípios para criar filhos. Você tem princípios dentro da sua vida profissional para abrir uma empresa. Tudo você precisa seguir princípios, até para você ter saúde. E esses princípios foram estabelecidos por Deus, para que a gente possa viver uma vida saudável, uma vida próspera e construir e realizar nossos sonhos aqui. Descumprir princípios, você certamente não conseguirá realizar os seus sonhos, sobrar dinheiro e prosperar. Eu trouxe aqui para você 5 princípios que regem uma vida financeira próspera. Vamos lá, primeiro, princípio da administração. Tudo que é colocado na sua mão precisa ter uma boa administração para multiplicar. Sabe por quê? Não existe organização sem multiplicação. Se você não tem clareza de onde gasta o seu dinheiro, se você é aquela pessoa que diz, o dinheiro escorre pelas minhas mãos, saiba que você não está ferindo apenas uma regra de educação financeira. Você está descumprindo o princípio da administração. Olha só o que diz esse texto. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você não sabe administrar no pouco, não é no muito que você vai saber. Não é no muito que você vai ser colocado. Gastar tudo que você ganha de forma desordenada é falta de sabedoria, é agir como um tolo. Olha esse texto. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados,
mas o tolo devora tudo o que pode. A má administração do dinheiro vai levar você às dívidas e esse lugar te impede de fazer sobrar dinheiro, de realizar os seus sonhos e de prosperar, pois você se tornou um escravo do dinheiro. Olha esse texto. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem não sabe administrar, descumpre um princípio e não está sendo aprovado para ter mais em suas mãos. Outro princípio é o princípio da aliança. Você vai prosperar nas habilidades que você tem. Você não recebeu a habilidade que você tem à toa. E não vem me dizer, Raquel, eu acho que eu não tenho nenhuma habilidade. Habilidade é aquilo que você faz com facilidade. Eu não estou falando que você precisa ser um gênio, porque eu também não sou um gênio. A habilidade é aquilo que você faz com facilidade e que outras pessoas talvez não fazem. Por exemplo, fazer uma live como essa. Eu faço com facilidade e talvez outras pessoas não. Mas se eu tiver que fazer um almoço para 50 pessoas, eu já te digo, não venha nesse almoço, porque a comida não vai estar boa. Porque eu não tenho essa habilidade manual. E uma coisa que eu aprendi, lembra lá na minha história? Você vai prosperar naquilo que você tem habilidade. Eu sou uma educadora. Eu não tinha que me enfiar em empresas de agronegócio, de aluguel de máquinas. Esse não era meu chamado. Da mesma forma, o meu marido. Então, você precisa entender que você vai prosperar quando você desenvolver o talento, a habilidade que Deus te deu. E isso é cumprir o princípio da aliança. Deus fez uma aliança com você quando Ele te deu essas habilidades. E desenvolver essa habilidade é obedecer a este princípio. E por mais que você ache que não tem talento, eu tenho uma aluna de mentoria que ela é professora e ela estava precisando fazer uma renda extra para quitar as suas dívidas e então poder fazer sobrar dinheiro. O que você sabe fazer? Ela falou, eu só sei ser professora e eu sou servidora pública e não sei fazer mais nada. Eu falei, não tem nada que você faça que as pessoas elogiem? Ela falou, olha, tem um pudim que eu faço que todo mundo ama. Eu falei, então comece a fazer esse pudim para vender. Venda este pudim primeiro para os seus amigos, vizinhos e depois você vai crescendo. Dito e feito. Ela começou a fazer pudim, vendendo para as amigas, para os vizinhos, para os familiares e hoje ela já fornece para grandes restaurantes e churrascarias da cidade dela. Se ela pôde, você também pode. E sabe por que você precisa desenvolver os seus talentos? Porque você vai receber conforme a sua capacidade. Existe uma parábola chamada Parábola dos Talentos. Ela consiste no seguinte: um senhor, o dono de um grande empreendimento, ia fazer uma grande viagem. Então, ele chamou 3 dos seus empregados, 3 servos dele, e disse, vou fazer uma grande viagem e vou distribuir para vocês alguns talentos. Talentos eram moedas de ouro da época. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu 1 talento. Talento era uma moeda de ouro que vale em média aí 35 quilos de ouro, que vale 300 mil reais hoje. Então multiplica para você ver a quantidade de dinheiro que ele deu para cada um. E por que ele escolheu para um 5, para outro 2 e para outro apenas 1? Olha o que diz o texto. E também, como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Preste atenção. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Você vai receber conforme a sua capacidade, conforme aquilo que você tem desenvolvido. Quando eu comecei a trabalhar com finanças, eu não tinha a quantidade de alunos que eu tinha hoje. Sabe por quê? Porque eu ainda não tinha capacidade para ajudar essa quantidade de pessoas. Por isso eu fui me desenvolvendo e é o que você precisa fazer. Princípio da aliança. Próximo princípio,
Princípio da multiplicação. Você sabia que multiplicar o que você tem não é um ponto de vista? É um cumprimento de princípio? É, porque quando você não multiplica, até o que você tem lhe vai ser tirado. Lembra a parábola dos talentos? A história continua. Esse senhor foi viajar. E sabe o que conta a história? O que tinha 5 talentos, diz o texto que ele imediatamente saiu para multiplicar e tornou os 5 talentos em 10. O que tinha 2 talentos saiu imediatamente para multiplicar e quando voltou tinha 4. E o que tinha 1 talento, sabe o que ele fez? Teve medo. Teve medo de perder aquilo que foi colocado na mão dele e enterrou este talento. Depois disso, o Senhor voltou, depois de um bom tempo, e perguntou para o que tinha 5 talentos e para o que tinha 2 talentos: o que vocês fizeram? O que tinha 5 disse: estou te devolvendo 10. O que tinha 2 disse: estou te devolvendo 4. E sabe o que ele respondeu? Olha a primeira parte. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. E aí ele chegou para aquele que tinha 1 talento. Ele falou: o que você fez com o que eu te dei? Tive medo de perder. Eu sei que o Senhor é bravo e que se eu perdesse, eu teria problemas com o Senhor, então enterrei. Então primeiro ele teve medo e ainda jogou a culpa no outro. E aí sabe o que ele fez? Te entrego intacto. Nossa, então é uma boa coisa entregar intacto? Não. Princípio da multiplicação. E olha a resposta que ele tomou? Tirem o talento dele e entregue-o ao que tem 10. Ou seja, tira esse e entrega para quem tem 10. Não entregou para o que tinha 4, não. Entregou para o que tinha 10. Porque cada um recebe conforme sabe multiplicar. Pois quem a tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Multiplicar dons, talentos, conhecimento, dinheiro é obedecer a um princípio, não é um ponto de vista. Essa história está no capítulo 25 de Mateus. Outro princípio, princípio da aliança conjugal. Ah, esse dá muita polêmica. Qual é o papel do homem e da mulher nas finanças dentro do casamento? A mulher é uma estrategista. A mulher é uma geradora de vida. A mulher foi criada para gerar. Mas ela não gera só vida, não. Ela gera soluções, ela gera estratégias, ela gera visões. Já o homem foi criado para prover e proteger. Mas Raquel, de onde você tirou isso? Vamos ver aqui os princípios? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Edificar é gerar vida, gerar soluções, gerar ideias, gerar estratégias. Então, edificar você precisa gerar. E como você disse que o homem é provedor? Pois é, quando o mundo foi criado, Eva nem existia. E Adão foi colocado no Jardim do Éden. Sabe para quê? O Senhor Deus colocou o homem, não está escrito a mulher, no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando homem e mulher assumem seus papéis, quando homem e mulher se unem na vida financeira, a prosperidade acontece muito mais rápido. Mas Raquel, eu estou aqui assistindo, meu marido não está comigo, por isso eu jamais vou prosperar? Não. Basta um despertar para a prosperidade, que as mudanças já começam a acontecer. Acredite, eu tenho muitos depoimentos de alunas que começaram a mudar a sua postura e o marido veio e começou também a desenvolver todo o projeto financeiro em casal. Quinto princípio, princípio da generosidade radical. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. Esse é um tema, às vezes, muito difícil. Mas a doação é um princípio.
não é uma opção. Você precisa entender que a regra da doação foi feita para o doador, não para quem vai receber a doação. A doação nada mais é para blindar a sua mente e o seu coração da ganância e do amor ao dinheiro, para ensinar você a abandonar uma mentalidade de escassez, porque apenas não doa quem tem medo que falte. E a mentalidade de escassez é baseada no medo. A doação, ela é feita muito mais para o doador do que para quem recebe. Mas da mesma forma, ela tem que ser na proporção ideal. Porque doar muito mais daquilo que você pode, você também está descumprindo o princípio. Porque ali diz amar ao próximo como a ti mesmo e não mais do que você. Agora está ficando cada vez mais claro que para você fazer sobrar dinheiro, realizar os seus sonhos, viver a lei dos 4 dinheiros e ter uma prosperidade, você precisa entender aonde você está errando, no estratégico, no emocional ou no descumprimento dos princípios. E você acredita que tem muita gente que ainda afirma que para resolver os seus problemas financeiros só precisa ganhar mais dinheiro? Se está faltando dinheiro, é normal a gente acreditar que todos os nossos problemas financeiros se resolveriam se a gente ganhasse mais. Será mesmo? Vamos olhar essa reportagem aqui. Endividamento das famílias brasileiras se mantém em 78%. Agora, olha esse dado como é importante. Entre as famílias que recebem até 3 salários mínimos, os endividados são 79%. Ou seja, 79% das pessoas que ganham até 3 salários mínimos estão endividadas. Mas as pessoas que ganham mais de 10 salários mínimos, que é uma excelente receita, 74% estão endividadas. O que você conclui? Que não é a quantidade de dinheiro, e sim o cumprimento de estratégias, emoções e princípios que vai fazer você realizar os seus sonhos, ver o seu dinheiro sobrando no final do mês, prosperar e viver a lei dos 4 dinheiros. Quantas vezes você já ouviu a notícia de pessoas que ganharam na loteria um prêmio muito grande, muito dinheiro, e em pouco tempo perderam tudo, não tinham mais nada, estavam pobres novamente? Olha aqui, 4 ganhadores da loteria que ficaram milionários e perderam tudo. Sabe por quê? Porque não é a quantidade do dinheiro, e sim o relacionamento do dinheiro no nível estratégico, emocional e espiritual. Então, se você ganhar mais dinheiro sem se relacionar com o dinheiro nos 3 níveis, são enormes as chances de você aumentar os seus problemas financeiros. Mais dinheiro, mais problema. Antes de ter mais dinheiro, você precisa ter conhecimento. Precisa aprender a se relacionar com o dinheiro nos 3 níveis. Se não fosse assim, em Provérbios 16:16 não estaria escrito, vamos ver? É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. E ainda tem isso também em Provérbios 18:15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. E se você está angustiado e não vê mais saída para a sua situação financeira, olha o que diz Provérbios 3:13. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Eu quero que você preste muita atenção nesse depoimento da minha aluna de mentoria e observe o quanto o conhecimento da parte espiritual fez toda a diferença na vida financeira dela. É um processo, é uma reeducação financeira. Tem muita coisa junto, não é só planilha. Muita fala, os princípios, orientações que você dá, os insights, algumas experiências que você coloca. Tem a parte espiritual também, que é muito importante, que você passa isso para a gente, para mim, pelo menos, essa segurança espiritual, que para mim é muito importante, que hoje, nesse ambiente que a gente vive, de mentores financeiros, eu
de vez em quando eu escuto outros e nenhum passa a parte espiritual que você passa. E isso faz com que a gente veja que não é uma coisa só material, tem espiritual. E quando a gente tem uma orientação também de Deus, do Espírito, as coisas também fluem de uma forma melhor. Considero uma mulher plena, consciente, tranquila, feliz, muito feliz. É uma sensação de leveza que eu tenho, financeira, que isso pode ter certeza que foi um aprendizado. Eu era aflita, porque eu não tinha essa sensação, essa tranquilidade. Eu era muito aflita com o meu futuro. E hoje eu estou muito tranquila. Isso, para mim, não tem preço. Né? Não é uma viagem, não é joia, não é carro. Quarto erro é tomar decisões financeiras com base nas circunstâncias. E o que é isso? É quando você toma a decisão financeira consultando o seu cérebro naquele momento. E o seu cérebro tem as informações daquilo que aconteceu ali, não da sua real situação financeira. São decisões muito mais emocionais do que numéricas. Quer ver? Vou te dar um exemplo muito comum. Você está lá no seu trabalho, seu celular cai no chão e quebra a tela. Então você pega o seu celular e na hora do almoço, você sabe que ali tem algum lugar para consertar o celular e você vai até lá. No caminho que você está passando, você olha a vitrine e vê uma loja. Celular em promoção, 12 vezes de R$ 397. Você fala, nossa, que interessante. Acho que eu não vou consertar essa tela não, acho que eu vou comprar um celular novo. Como e por que você tomou essa decisão? Você sabe qual é o valor para consertar a tela do seu celular? Você sabe se aquelas 12 parcelas cabem no seu orçamento? O certo seria você se planejar para trocar o celular e não tomar uma decisão circunstancial. Quando você vai ao supermercado e olha uma coisa que está na promoção, você vai lá e enche o carrinho de vários produtos que estão na promoção, numa quantidade muito maior do que você vai consumir naquele mês. Só que quando chega no final do mês, não sobrou dinheiro para você pagar todos os boletos que você precisa, ou você paga tudo e não sobra um dinheiro para investir. E você acha que você fez um negócio muito grande comprar várias coisas na promoção. Tudo isso porque você não tem clareza. Alguns alunos meus de mentoria já narraram esse fato. Se casaram, conseguiram juntos comprar um apartamento de 2 quartos e veio o primeiro filho. Quando veio o primeiro filho, logo veio a necessidade. Preciso de um carro maior, senão o carrinho do bebê não cabe no porta-mala. Então, não tinham nenhuma dívida e foram imediatamente trocar o carro. E aí assumiram parcelas de um financiamento. Passado aí 1 ano e meio, vem o segundo filho. O primeiro filho era uma menina, o segundo filho é um menino. Mas o apartamento só tem 2 quartos. Como é que eu vou fazer um quartinho de bebê para um menino se está num quarto rosa? Precisamos de um apartamento maior. E diante de uma circunstância e não de um planejamento, aquelas pessoas escolhem ir para um financiamento de 30 anos, se enrolando já com a parcela do carro, a parcela da festinha de 1 aninho do primeiro filho, a parcela do novo apartamento, e a vida vira uma bola de neve. Por quê? Porque começou a tomar decisão por circunstâncias e não por números. Da mesma forma, algum exemplo mais simples. Aparece uma festa e você fala, nossa, de novo um casamento dentro da mesma família? Eu preciso de um vestido novo. E você, sem ter condições, vai lá e adquire um novo vestido para ir nessa festa. Decisões circunstanciais. E essa da festa é real. Eu passei por isso uma vez. 2 irmãos da mesma família se casaram no intervalo de tempo aí de 1 ano e meio. E eu fui com um vestido naquele casamento do primeiro irmão. 1 ano e meio depois, os mesmos convidados estavam naquela festa. Eu não era madrinha, eu não era nada, eu fui com o mesmo vestido. Pergunta se alguém lembrava. Claro que não. E qual era a conversa da mesa? Os homens dizendo que as mulheres falaram, não posso repetir o vestido. Será que você não pode repetir o vestido? Ou você não pode ter uma vida desorganizada e não realizar sonhos, e não construir a sua aposentadoria, e não investir no futuro? O que você não pode? Já parou para pensar? O que leva as pessoas a tomarem essas decisões por circunstâncias são as emoções. As emoções de falsas necessidades.
necessidades que não são reais e necessidades que vão levar você a uma vida financeira desorganizada, que vão gerar em você ansiedade, falta de sono e viver com a corda no pescoço na sua vida financeira. E muitas pessoas dizem: ah, Raquel, mas se eu anotar todos os meus gastos, eu vou saber aonde eu estou gastando e eu vou tomar melhores decisões financeiras. Deixa eu te falar uma coisa. Se anotar gastos, se ter uma planilha de gastos fosse suficiente para as pessoas fazerem sobrar dinheiro e realizar sonhos, tinha muita gente aí fora da estatística de endividados ou sobrevivente. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. A planilha de gastos é igual a um raio-x. Se agora eu sair dessa sala e der uma topada aqui na porta e quebrar o dedo do meu pé, vai doer pra caramba. Então eu vou até o hospital. Qual a primeira coisa que eles vão pedir? Um raio-x. A planilha é um raio-x da sua vida financeira. Agora eu pergunto, o raio-x é suficiente para colar o meu osso que quebrou? Não. Isso é a planilha. Apenas uma planilha de gastos não é suficiente para fazer sobrar dinheiro. Sabe por quê? Porque você gasta e anota. Gasta e anota. Gasta e anota. No final, você tem que pagar tudo que você gastou. Na aula 2, eu vou dizer para você como sair desse ciclo vicioso e realmente fazer sobrar dinheiro. Mas sabe qual é um problema muito grande também por tomar decisões baseado em circunstâncias? O otimismo irresponsável. O que é isso? Pessoas que de forma imatura e infantil falam: no final tudo dá certo. Será? Deixa eu te falar, a maioria das pessoas vão dar errado na vida financeira. A maioria das pessoas vai chegar na velhice e vai depender de alguém, seja de parentes, seja de governo, seja de amigos. Mas de governo? Sim, de governo, porque a sua vida vai depender de reajustes da sua aposentadoria. Salvo se você tiver uma aposentadoria do governo da Suíça, da Noruega. Ali a economia é mais estabilizada e talvez você possa ter uma tranquilidade. Mas não aqui para nós. O otimismo irresponsável faz você crer que tudo vai dar certo, mas isso é infantilidade. Você precisa semear para colher. A lei da semeadura, que é um princípio da vida financeira, ela é inevitável. Não tem como você plantar batata e querer colher cebola. Não há como você plantar desorganização, descumprimento de princípios, compensação de dor emocional, estratégias erradas e querer que no final do mês sobre dinheiro, querer realizar os seus sonhos, querer prosperar. Não tem como. Não adianta você ser infantil e falar: no final tudo se encaixa e dá certo, porque não é assim que funciona a lei da semeadura. E o destino inevitável de praticar todos esses erros é chegar no quinto erro, que é viver no padrão de vida errado. É sim, você estabelecer os seus gastos num padrão de vida que não corresponde aos seus ganhos. E sabe o que acontece? Você vai entrar numa bola de neve. Todo mês vai cair o seu salário, você vai pagar os boletos, você vai pagar o seu cartão de crédito e não vai sobrar nada, porque o seu padrão de vida está estabelecido em custos que não são adequados aos seus ganhos. E quando eu falo padrão de vida, eu estou falando moradia, alimentação, estudo, lazer, saúde. Você faz escolhas em todas as áreas, não quer abrir mão de nada. Isso vai levar você a um custo da qual os seus ganhos não conseguem cobrir. Viver no padrão de vida errado é uma imaturidade financeira. É acreditar que no final vai dar tudo certo. E não dá, porque a conta não fecha. Quando você vira escravo dos seus desejos, escravo das suas emoções, escravo de uma mentalidade de escassez, você se estabelece num padrão de vida errado.
e ali você não consegue fazer sobrar dinheiro todo mês. E a situação de escravo é a situação que impede você de fazer sobrar dinheiro. A situação de escravo impede você de realizar os seus sonhos. A situação de escravo impede você de prosperar. A situação de escravo impede de você dizer: eu sou próspero porque eu vejo os filhos dos meus filhos prósperos. E eu quero dividir com você aqui uma história. A história do povo hebreu. O povo hebreu é um povo que tinha princípios e orientações. Um povo próspero. Mas em um dado momento, a região em que eles moravam passou por uma grande fome. Eles tiveram que se deslocar até o Egito. Quando eles chegaram no Egito, eles começaram a esquecer os princípios que fizeram eles prosperar e começaram a se misturar na cultura egípcia. E naquele momento, quando eles descumpriram princípios, eles começaram a se enfraquecer. E nesse momento, eles foram escravizados pelos egípcios. E aí você conhece a história. Em um dado momento, Deus fala: esse é meu povo. E esse povo não vai ser escravo. Eu tenho para eles um outro lugar. Um lugar, uma terra de prosperidade. Vem Moisés e liberta esse povo do Egito. Eles saem do Egito, do lugar que eles eram escravos, em direção a Canaã, a terra prometida, a terra da prosperidade. Mas para sair de escravo para a terra da prosperidade, eles tinham que passar por um deserto. E eu estive nesse deserto no ano passado. Deserto é um lugar seco. De dia faz muito calor e à noite muito frio. Eu achava que o deserto era tipo assim as dunas de Natal, mas aquele deserto é pedregoso. Então eles saíram do Egito e tinham que atravessar esse deserto para chegar em Canaã. Diz os historiadores que eles demorariam aí cerca de 4 meses na travessia desse deserto. Mas sabe o que aconteceu? Eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque eles andavam em círculo e não saíam do mesmo lugar. Por que isso aconteceu? Porque, embora livres, eles mantinham a cabeça de escravos. Eles murmuravam o tempo todo. Eles diziam, olhavam para trás e falavam: pelo menos lá no Egito a gente não estava num deserto. Ou seja, era melhor estar escravo do que naquela jornada para a prosperidade. Eles não tinham uma visão de futuro de onde que eles iriam chegar. E durante 40 anos, eles andando em círculo, aquela geração morreu no deserto. E só a próxima geração entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque escravo nada conquista. E muito embora a terra fosse prometida, ela precisava ser conquistada. Não é porque a prosperidade estava prometida para eles que eles iam chegar lá, tocar a campainha e falar: por favor, você pode se retirar? Porque essa terra é prometida para mim? Não, eles tinham que conquistar. Então aquela geração morre, porque embora livres, mantinham a mente de escravos. E escravo nada conquista. A próxima geração entra e conquista a terra prometida. Qual é a minha mensagem para você nesse momento? Você precisa sair desse lugar. Esse lugar que você está cometendo esses erros que você ouviu nessa aula. Você precisa sair do lugar de escravo e entrar no lugar de conquistador. Porque a prosperidade é a regra na vida de todo mundo. Você está inserido no mundo próspero, no mundo abundante. Só que você precisa conquistar essa prosperidade. Por isso, você está aqui para sair do lugar de escravo para o lugar de conquistador da prosperidade. Então, o que você aprendeu nessa aula? Os 5 erros que estão impedindo você de sobrar dinheiro todo mês, realizar os seus sonhos e viver a lei dos 4 dinheiros. Ter dinheiro para pagar as suas contas, realizar seus sonhos, investir no futuro e transbordar na vida das pessoas. O primeiro grande erro, qual é? Ignorar.
Os 3 E's do dinheiro. Ignorar que a nossa relação com o dinheiro se dá em 3 níveis: estratégico, emocional e espiritual. Não adianta apenas você ter estratégias sem curar suas emoções e descumprindo os princípios. O segundo erro, nada mais acontece, que é usar o dinheiro como compensação de dor emocional. Você gasta todo o seu dinheiro por gatilhos emocionais e no final não sobra dinheiro para realizar seus sonhos e você também não resolveu os seus problemas emocionais. E aí você começa a descumprir princípios. Princípios talvez que até hoje você desconhecesse. E talvez eles estejam travando a sua vida financeira. Ou você começa a tomar decisões financeiras com base nas circunstâncias, nas necessidades que supostamente você acha que você precisa, e não na clareza dos números e de um planejamento financeiro. O que leva você a viver no padrão de vida errado. Viver no padrão de vida errado torna você escravo de uma vida financeira de dívidas, sobrevivências e escassez. Você não consegue conquistar a prosperidade. Então você começa a entender por que não sobra dinheiro todo mês e por que você não consegue realizar os seus sonhos. Porque você está cometendo um ou mais desses 5 erros. Se você realmente quer mudar a sua realidade financeira, a realidade financeira da sua família, não perca as aulas dessa semana, porque depois elas saem do ar. Eu quero que você entenda que esse é o meu melhor conteúdo, que eu estou disponibilizando gratuitamente para você e será por pouquíssimos dias. Agora eu quero que você descanse, porque na quarta-feira e na sexta-feira e no domingo temos aulas. E eu não sei se você está sabendo, você pode ganhar uma vaga na minha mentoria Vida Próspera. Mas para você concorrer a essa vaga, você precisa cumprir as 4 regras que eu vou falar agora. Então presta atenção. Primeira, preencher a ficha de matrícula, que vai estar na descrição do grupo de WhatsApp que você está. Olha aqui, está aparecendo essa imagem. É esta ficha de matrícula aqui que você vai precisar preencher. 2, comentar na postagem da aula 1 lá no Instagram. Essa postagem aqui que você está vendo, ok? Você vai lá e comenta, respondendo quais erros você comete que te impede de fazer sobrar dinheiro. Olha que eu vou estar atenta para escolher a resposta mais criativa. E só mais um minutinho, fique agora com as histórias de alguns alunos meus de mentoria. Elas são emocionantes, porque é vida real. Eles mudaram a vida financeira deles. E chegou o tempo de você mudar a sua. Eu vivia no vermelho. Hoje as minhas contas todas estão azul. Tão bacana. Consigo ter um dinheiro para me viajar. Eu viajo todo final de ano. Outra coisa muito importante, eu consigo dormir. Antes eu não conseguia dormir. Eu consigo viver, mas eu não conseguia viver. Eu vou abrir mais 2 empresas esse ano. Já estamos articulando isso, né? Estamos comprando maquinário para a empresa que estava no vermelho, com certeza. Comprando empilhadeira, comprando caminhão. Bem, eu procurei a mentoria da Raquel porque eu comecei a ficar incomodada, porque nunca sobrava dinheiro, né? Então, a gente recebia o dinheiro, enquanto funcionária pública eu recebo bem ali, né, no dia 30, dia 31, e tipo, dava dia 5, cadê o dinheiro? O dinheiro já tinha acabado, e a gente tinha que literalmente sobreviver até aquele final de mês. Eu sou funcionária pública, esse ano eu faço 14 anos, né, de funcionalismo público. Eu não tinha noção que eu vivia endividada, né, mas eu vivia endividada. Então, assim, quando eu via que a coisa apertava muito, eu pegava o empréstimo consignado, pegava o troco de um outro empréstimo, refazia esse empréstimo e seguia a vida de novo ali. Um dia eu fiz as contas do valor do meu consignado e eu falei, gente, eu devo tudo isso por mês de consignado, como é que fica todo esse valor do meu pagamento? Eu não conseguia, eu tinha às vezes medo de abrir o meu extrato do banco para me saber quanto que eu tinha, quanto que eu estava devendo no meu limite do banco. E que a gente só achava que a gente vivia um pouquinho apertado. Então, né, às vezes faltava o dinheiro assim, tá faltando tanto para abastecer e tal, aí pegava emprestado com a irmã, com o pai, com o sogro. A gente conseguiu quitar o meu maior empréstimo consignado, aquele que mais me incomodava na minha folha de pagamento, a gente conseguiu fazer essa quitação. Eu não conseguia imaginar que eu podia
pegar meu salário e ajuntar dinheiro, né? Eu achava que o meu salário ele era só para pagar a conta. A gente já não passa mais esse sufoco de, às vezes, a gasolina acabou e você precisar de 100, 200 reais para abastecer o carro, e aí você fala, a gente não tem dinheiro. Quem que a gente vai pedir emprestado? Né? A gente não tem mais isso, graças a Deus, né? A gasolina acabou, a gente vai no posto e a gente abastece.